Hoje eu vou defender um novo conceito que eu vou chamar de humildade arrogante, que é o conceito que eu acredito que a gente deve trabalhar quando a gente pensa em conhecimento e quando a gente pensa num processo de aprendizado e ensino. Então, o que a gente pode chamar de humildade arrogante? Porque eu acho que para você aprender e ensinar, inclusive, você vai ter que ter esses dois elementos aí, né? Você vai ter que trabalhar com essas duas variantes e você não pode deixar que nenhuma nem outra virem variantes tóxicas, né? Porque tudo na vida é um trabalho de sabedoria entre variantes tóxicas. Num extremo você tem a radicalização de um polo e no outro a radicalização de outro, né? Então toda vez que a gente vai fazer uma teoria, qualquer que seja ela, a gente vai identificar esses dois polos, né? Um polo A e o polo B. E nesse polo A e no polo B tem as variações. Quando você se aproxima, o ponteiro se aproxima de um dos determinados polos, você entra na fase tóxica, ou seja, o pessoal encosta naquela toxina ali e aí o cara já começa a ter problema, né? Porque aquilo ali começa a ser uma coisa mais patológica e aquilo ali começa a ser uma coisa que impede a pessoa de manter um certo equilíbrio para lidar com a realidade, né? Então por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a gente vai trabalhar com a humildade arrogante. A humildade, todo mundo, vamos trabalhar o polo da humildade. A humildade, todo mundo se diz humilde, né? Porque a humildade é uma coisa que todo mundo diz que é humilde, né? Porque é uma coisa considerada, entre aspas, na sociedade boa. A pessoa humilde é uma pessoa que é modesta, né? Então, poderia trabalhar com esse sinônimo também de modéstia, né? Mas você trabalha então com a humildade ou com a modéstia, você vai dizer, não, olha só, eu sou uma pessoa que vai um pouco naquela linha do Sócrates, né? Sei que nada sei, então eu sou humilde, né? Sou humilde, sou uma pessoa que tem que conhecer tudo, etc, etc. E eu acho que essa frase, sei que nada sei, ela não é muito assim, não é muito bem assim que funciona, nem acho que deve ser isso, né? O exercício do conhecimento. Porque se todo mundo entrar nessa de sei que nada sei, ninguém sabe nada, né? Então, a gente entra no outro polo. Quando a gente fala de arrogante ou arrogância, as pessoas já colocam isso como uma coisa má, né? Você é um cara arrogante, você é uma pessoa arrogante, você tem arrogância, está sendo arrogante. Uma vez uma amiga minha disse que eu estava sendo um pouco arrogante na defesa das minhas ideias, né? Não, você está sendo meio arrogante. Então, eu estava estudando sobre esse assunto, a partir até dessa crise, e eu fui ver o seguinte, quer dizer, a arrogância ela não é considerada um pecado, porque você arroga o direito, tanto que na justiça, quando você entra com a ação na justiça, você entra para arrogar um direito. Então você diz assim, olha, eu tenho o direito de receber tal quantia por causa disso, disso, disso. Eu acho que fui injustiçado por causa daquilo, aquilo, né? Então, quando você arroga, você diz que você tem o direito, né? Você acha que você considera que tem o direito. Então, por causa disso que as pessoas não consideram a arrogância é um pecado, né? Dentro dos conceitos dos pecados capitais, a arrogância não entra na roda. Porque a arrogância é você dizer que você tem o direito a determinada coisa. E aí a gente vai para os extremos, né? E aí trabalhando com a arrogância. A arrogância tóxica é quando você acha que você tem o direito àquilo que você não tem, né?
é quando você acha que você sabe algo que você no fundo não sabe, ou que você acha tudo sobre determinada coisa e não tem mais nada para saber, né? Então aí você vai para a arrogância tóxica. Então quando as pessoas falam assim, você é que fulano é um fulano muito arrogante, o que ele no fundo está querendo dizer é o seguinte: fulano é detentor de uma arrogância tóxica, ou seja, ele não quer mais saber de nada, ele não tem nenhuma humildade. Então ele, no termômetro, eu tenho lá um cobo, né, um leitor, e ele tem um ajuste de iluminação. Então quando você quer diminuir a iluminação, você vai com o dedinho para a esquerda e para a direita. Então imaginando que eu empurrando o dedinho para a direita, eu vou levando a arrogância tóxica até um determinado nível. Então quando o cara que a gente vai dizer assim, fulano é arrogante, né, você tem que tomar um certo cuidado, né, para diferenciar o cara arrogar o direito de defender uma ideia e de ter um determinado tipo de conhecimento com causa de um cara que defende o direito de ser um determinado conhecimento ou qualquer coisa, né, a partir da sua, entre aspas, autoridade. Ou seja, ele não tem mais nada para aprender, ele é uma autoridade naquele assunto, então ele consegue, a partir dali, dizer o seguinte: olha, eu não estou aqui, vim ensinar, não tenho nada a aprender, porque eu cheguei a um determinado nível que eu não estou mais com condições de aprender nada. Então ele entra numa arrogância tóxica, né? Ele vai no contraponto do Sócrates, ele vai dizer, sei que tudo sei, né? E às vezes a pessoa é arrogante, não é só num determinado assunto, que tudo bem, o cara pode até, e aí quando o cara estuda um assunto, ele pode ser realmente uma pessoa, depois a gente vai falar do estudo de problemas, mas vamos falar de um assunto, o cara estuda Napoleão, o cara leu todas as biografias do Napoleão, conhece tudo sobre Napoleão e tal, papai. Então ele realmente é uma sumidade Napoleão, né? Ele é uma sumidade Napoleão. Então você vai dizer, o cara conhece Napoleão. Então ele arroga o direito de dizer que conhece alguma coisa de Napoleão. Então ele pode até chegar e dizer, nisso aí eu conheço e tal. No momento que ele fala isso, ele não está caminhando para uma arrogância tóxica. Ele diz, eu conheço Napoleão, já estudei um pouco, né? Sempre tem alguma coisa nova para acontecer, etc, papá, mas eu conheço. Então, nesse momento, ele não está sendo arrogante. Ele não está indo para arrogância tóxica, né? Ele simplesmente está arrogando o direito de dizer que conhece o cara. Então, eu acho que existe uma diferença entre essa arrogância tóxica e o arrogar o direito. Do lado da humildade, o que seria humildade tóxica? A humildade tóxica é uma coisa também que existe, que as pessoas estimulam, né? E que aparentemente é uma coisa que as pessoas acham boa, mas que é extremamente ruim, é extremamente danosa para a sociedade e para a cabeça da pessoa. A humildade tóxica é o seguinte, é a frase do Sócrates em outro sentido, né? Sei que nada sei, nada aprenderei, né? Sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa e eu não tenho condição de rebater essa pessoa. Então você entra naquela humildade tóxica. O que quer dizer isso? Eu não sei nada, né? Eu não consigo aprender nada, qualquer coisa que alguém diga é mais do que eu vou dizer. A pessoa fica com medo, um receio gigantesco de falar qualquer coisa, de ter sua própria voz, sua opinião. Ele não tem nada, ele não arroga nenhum direito. Ele simplesmente acha que ele nunca vai ter o direito. Então ele vai morrer sem esse direito, né? Vai chegar lá na lápide dele e dizer o seguinte, né? Nunca consegui saber nada. Essa é a lápide dele. Porque ele vai chegar lá no final e dizer, não aprendi nada. Por quê? Porque se você estabelece um parâmetro assim, fora do padrão de aprendizado, você nunca vai saber nada. Então, a primeira coisa que tem que trabalhar nisso é pontuar da seguinte maneira. Existem dois polos. Se você quiser chamar de humildade, ou se quiser chamar de humildade, de modéstia ou de humildade, tudo bem. É o polo da esquerda, né? E o polo da direita é o polo da arrogância. Ou se você quiser, para não ficar nessa brincadeira de esquerda e direita, em cima a humildade, embaixo a arrogância. Ou na esquerda a humildade, a arrogância e à direita a humildade, para evitar
colocar isso como questões políticas, né? Então, beleza. Então, você tem esses dois polos e você tem essas duas toxicidades. Então, o que a gente vai discutir aí? Aí a gente vai discutir da seguinte maneira. Como é que eu trabalho em cima disso? Eu trabalho em cima disso apostando na sabedoria, né? Então, a sabedoria vai trabalhar o que eu estou chamando de humildade arrogante, né? Sei que nada sei, mas sei alguma coisa. E aquilo que eu sei, dá para ir jogando alguma coisa. Eu já posso começar a jogar. Então, quer dizer, não é o fato de você não jogar, você vai começar a jogar. E você só vai melhorar a sua qualidade no jogo no momento que você arrogar o direito de saber alguma coisa. Porque se você disser que não sabe nada, você não vai aprender nada. Se você disser que não sei nada, se você disser que sabe tudo, não vai aprender nada também. Então o que você tem que fazer? Você tem que ficar no meio do caminho. Qual é o meio do caminho? Então você vai lá e vai dizer, bom, deixa eu trabalhar. Vou trabalhar aqui no negócio seguinte, sobre esse assunto aqui. Já estudei isso, conheço isso, né? O que mais novo tem, o que eu tenho? Então trabalhei em cima disso. O que acontece agora, chegando nesse novo século, a gente está mudando uma coisa importante. Está mudando o quê? Está mudando a ideia de como a gente está trabalhando problemas e assuntos. Como é que é isso? Você, por exemplo, hoje trabalha em cima de assuntos. Todo o modelo de aprendizado é em cima de assuntos. O aprendizado em cima de assuntos, ele, pelo que eu tenho estudado na antropologia cognitiva, ele é resultado de um longo período de concentração das ideias que vai, aos poucos, consolidando os conhecimentos na sociedade. Vai estabelecendo determinados paradigmas e os assuntos vão sendo estudados, vão sendo divididos, né? E vão sendo trabalhados de uma determinada maneira. E isso já, desde 1800, vamos trabalhar aí com 200 anos, a gente vem consolidando todo o modelo de estudos em cima de assuntos, dividindo isso em áreas de assuntos. Então isso aí ficou tudo trabalhado em assuntos. Os assuntos permitem que você tenha uma taxa de arrogância maior, né? Permita uma toxicidade de arrogância maior, porque de fato você cria uma cláusula de barreira para a pessoa conversar contigo e discutir. Então isso tem tudo a ver com a concentração do poder e o poder do conhecimento. Você tem aí os últimos 200 anos uma concentração e um dos efeitos dessa concentração foi a virada de estudos de problema para estudos de assuntos. Então quando o cara diz assim, eu conheço tudo sobre determinado assunto, realmente o cara pode ter estudado todos os livros e tal, e o cara é campeão daquele assunto. E é difícil conversar com um cara que é campeão daquele assunto, porque não tem o que você vai dizer. Você vai dizer, mas isso aqui, o cara vai dizer, mas isso não foi isso, não foi isso, não foi aquilo. Então o cara é um poderoso dos assuntos, né? O problema que tem, e isso tem a ver agora com o século XXI, é que a gente está numa guinada. E a guinada que a gente está entrando agora é uma guinada de descentralização do poder, inclusive do conhecimento. Porque a gente tem novos canais e a gente está entrando agora dentro de uma primavera cognitiva, de uma expansão cognitiva, de uma renascença cognitiva, em que a gente tem canais se distribuindo pela sociedade. A partir daí, o que acontece? A gente volta aos princípios originais. E o que são os princípios originais? O retorno da discussão de problemas. Os problemas voltam a ser. Por que eles voltam a ser? Porque a partir do momento que você começa a abrir os canais para as pessoas vão revisitar todas as questões que estavam aí incubadas, né? As pessoas vão querer voltar aos princípios, porque as organizações, a sociedade, a estrutura toda, ela entrou numa entropia em função da concentração do poder. Então o que acontece? Você vai começar a questionar o que levou a gente a chegar nessa entropia em todas as áreas. Em todas as áreas existem intoxicações, né?
Então você tem intoxicação em todas as áreas. Então isso vai levar a gente a revisitar todas as situações, os problemas. A gente recomeça o conhecimento na sociedade. Nós estamos num momento de renascença do conhecimento. Tudo que a gente sabe hoje, a gente vai revisitar. E a gente vai começar a ter que separar o joio do trigo, né? Não é à toa que quando a gente teve um momento parecido na Renascença, pós-prensa, as pessoas foram para os gregos, né? Foram eliminando várias pessoas da Idade Média, e separando algumas pessoas da Idade Média sobraram ali, né? Alguns pensadores da Idade Média, poucos, e o pessoal se concentrou nos gregos, né? Os pré-socráticos, os socráticos, os pós-socráticos. Então, por quê? Porque os caras viram que aquele período longo, né, de controle de poder da igreja e da monarquia, que tinha abafado uma série de perspectivas. Então o que o pessoal fez? Opa, vamos lá nos gregos. E os gregos viveram da primavera e da renascença em função da chegada do alfabeto grego. Tem lá o livro que eu sugiro a você, se você quer aprofundar nesse assunto, A Revolução da Escrita na Grécia, do nosso grande e maravilhoso Éric Havelock. Então, o que vai acontecer a partir daí? Nós estamos nesse contexto. Então, nós estamos num contexto hoje de renascença, de abertura e de revisão de todos os conhecimentos. E a gente vai começar a separar o joio do trigo, né? Aquilo que realmente importa daquilo que não importa. Aquilo que realmente vai ficar, quais são os pensadores que realmente vão nos ajudar a fazer essa renascença. Então a gente vai caminhar, né? E aí a gente já tem mais elementos para fazer isso. A gente já não está mais que nem os ministros, né? Que foram beber na fonte lá dos gregos, né? Em função do que sobrou da escrita, porque antes era tudo oral. Então não tinha sobrado muita coisa, né? Dos caras antes dos gregos, porque não tinha muito a escrita. Tinha algumas coisas do Antigo Testamento e tal, mas era uma coisa assim que se perdia, né? Os papiros e tal. E os gregos tiveram alguma coisa ali para o cara recuperar. E a gente não. A gente vai poder trabalhar não só com a renascença dos gregos, mas com a renascença dos próprios iluministas, né? Então a gente tem duas etapas, duas fases aí para poder se debruçar. Então, o que eu estou falando isso? Eu estou falando isso que a gente não pode mais perceber o conhecimento a partir de assuntos. Os assuntos têm a ver com esses 2 séculos que estão terminando. E a gente vai voltar para os estudos abertos dos problemas. E quando a gente fala de problema, você não é zerado em relação ao problema, né? Ninguém é zerado em relação ao problema, né? Então essa coisa da autoridade que a gente tem hoje, que é autoridade baseada nos assuntos, não fala nada porque eu entendo tudo desse assunto, isso tem sentido num mundo consolidado, empedrado, com poder concentrado, em que as coisas não mudavam. Mas no mundo que a gente está entrando hoje, em que a gente tem, né, novos canais e inovação o tempo todo, a gente tem que migrar para os problemas. E os problemas são abertos, eles não são fechados. E eles não têm um acúmulo. Quer dizer, aí que está interessante. Ele tem um acúmulo de conhecimento em torno do problema, mas esse acúmulo do conhecimento ele não pode ser fechado. Por isso vem a ideia da humildade arrogante. Ou seja, eu posso, e aí eu trabalho, por exemplo, com um problema que é chegada do mundo digital, por que ele chega e quais são as consequências, o que a gente pode fazer. Esse é o meu problema, né? É o problema que eu escolhi, que eu selecionei, que eu acho que eu posso colaborar com a sociedade. É mais ou menos aí que eu coloquei, né, o foco do meu significado. Isso eu acho que eu posso fazer a diferença. Então eu estudo isso, eu trabalho com isso, eu dou aula sobre isso e eu tento ajudar as pessoas nessa direção. Então, eu não posso chegar e dizer que eu não conheço detalhes sobre esse problema. Então, eu tenho que arrogar o direito de dizer que eu estudo esse problema há 20 anos, né? E que alguma coisa já foi acumulada, não só do que eu estudei, mas do aprendizado em sala de aula com os meus alunos e dos debates que eu já participei. Então eu percebo as dificuldades que as pessoas têm de perceber isso com mais clareza, como eu já fui avançando. Então eu tento compartilhar um pouco mais dessa clareza. Agora, essa clareza que eu tenho, ela não é uma clareza absoluta. Não só porque problemas são coisas dinâmicas,
porque eles se trabalham sempre em contextos diferentes, como eu lido com pessoas diferentes em determinadas circunstâncias, então eu tenho que ter uma humildade para dizer, olha, alguma coisa aqui está me faltando. Então quando a gente entra num século de renascença, que é o nosso, atual, e a gente entra num século de expansão e de primavera cognitiva, a gente vai ter que desenvolver uma outra forma de ter um trabalho no conhecimento. E é aí que eu estou te falando, que é a ideia da humildade arrogante. Então você não pode abrir mão, né, das coisas que você foi construindo em relação àquele problema, você não pode fingir que não existe isso. Você tem que desenvolver essa sua capacidade. E aí essa capacidade é o que vai dar a possibilidade de você dizer, olha, isso aqui, eu já vi isso, já vi aquilo, né, mas por enquanto é isso. E aí, o que você viu? O cara vai dizer, eu vi isso, eu vi aquilo, blá, blá, blá. Beleza. Agora, se você diz, eu não sei nada sobre esse problema, vamos discutir do zero, não é assim que a sociedade funciona. Por que não é assim? Porque o modelo de rede que vai ser estabelecido, seja uma rede presencial, seja uma rede à distância, é sempre uma rede que vai se modelar a partir do que cada um pode contribuir para ajudar um determinado problema. Isso que eu estou falando é numa rede aberta e meritocrática, né? É uma rede que tem a sua hierarquia flexível. Então, como é que a hierarquia tem que ser flexível? Ela tem que ser flexível a partir de estabelecer que as pessoas que tenham mais a contribuir tenham mais espaço num determinado momento. No momento que aquilo ali foi partilhado, foi compartilhado, a rede vai se restabelecendo. Essa é a rede ideal, na minha opinião, né? Uma rede que trabalha por mérito e uma rede que trabalha por relevância com uma hierarquia flexível, não com hierarquia rígida vertical, nem com uma hierarquia rígida horizontal, porque as coisas não funcionam assim. Então, para terminar esse negócio que ficou longo, quero dizer isso. Nesse atual contexto, o que a gente tem que trabalhar hoje é com essa humildade arrogante. Ou seja, não é nem não sei que nada sei, tudo bem, sei que nada sei, mas sei alguma coisa também. Então, entre esses dois polos, a gente tem que ter uma sabedoria para ir desenvolvendo uma capacidade de desenvolver percepções a partir de um determinado problema, para poder cada vez ser capaz de apontar melhores saídas mais eficazes para lidar com ele. Bom, é isso.